Muitas vezes você realiza uma conduta e a área pulmonar vai ser aberta rapidamente. Tem vários e vários casos que eu poderia citar para vocês, que a gente posiciona o paciente, faz uma terapia de remoção de secreção, aumenta um pouquinho a pressão expiratória com o componente com a PIP e a saturação sai de 89% para 99%. Condutas simples. Teve um caso uma vez mesmo, o paciente estava tubado, sedado, era 6h30 para 7 horas da manhã, passagem de plantão, eu não estava nessa UTI, estava na coordenação, estava acabando de chegar no hospital para ficar na coordenação, e aí o fisioterapeuta ligou para mim, Antônio, o paciente está aqui, caiu em saturação, já aspirou, não veio nada, já aumentou FO2, já aumentou delta de pressão, e eu perguntei, isso aí aconteceu como? Não, foi de uma hora para outra, foi agora, logo o pessoal chamou na passagem de plantão, quando viu que o paciente estava caindo em saturação, e como é que o paciente estava antes? O paciente estava bem, estava estável, não tinha nenhuma alteração ontem à noite. Tem história de secreção? Tem história de secreção, mas agora já aspirou, não veio nenhuma secreção. Como é que está a ausculta? Veja que é um processo de tomar decisão. Perguntas para facilitar a sua decisão. Como é que está a ausculta do paciente? A ausculta do paciente está apresentando reduzida lemitóxide direito. Não tinha cleptostéreo inspiratório. Estava a ausculta reduzida lemitóxide direito, um padrão ali de hipoventilação. Pô, não tem história de pneumotórax, não tem história de derrame. Algo agudo assim. Telefone, tu não acha... Tenta colocar o paciente de decúbito lateral esquerdo, aumenta um pouco os volumes aí para dar um maior recolhimento elástico, para ver se já é uma terapia desobstrutiva, gera um pico de fluxo respiratório maior, e depois aspira para ver se melhora o paciente. O fisioterapeuta, eu vou tentar aqui, aí colocou o paciente de decúbito lateral esquerdo, quando colocou, deu 5, 6 minutos, ele ligou para mim, pô, o paciente já está saturando bem aqui, já está 98%, veio um monte de secreção, e só foi posicionar, já começou a melhorar. Conduta simples. Posicionou, efeito da gravidade, efeito do aumento do pico de fluxo respiratório, ligou a terapia desobstrutiva, aspirou o paciente começou a ventilar melhor, tem uma melhor ventilação, perfusão. Só no posicionamento você já tem uma ventilação, perfusão melhor. Por quê? A área do pulmão que vai estar para baixo vai ter uma melhor perfusão. E a que está aberta, a área do pulmão que está para cima, que está com a atelectasia, você está querendo expandir mais. Está querendo expandir. Vai ter mais ventilação. Ventilação é a variação de volume. A variação de volume vai ser na área ali que está aberta. Você vai ter uma maior variação. A área que está aberta, que não tem atelectasia, né? Você vai ter uma maior ventilação, perfusão aqui naquela região, tendo a melhor troca gasosa. Em cima você vai ter uma área que vai estar abrindo e já vai estar tendo uma melhor troca gasosa. Então, só em posicionar, mesmo se não revertendo a atelectasia, você já começa a ter uma melhor ventilação, perfusão. Vou mostrar isso aí mais na frente, o porquê dessa melhor ventilação, perfusão. Então, você já tem uma alteração aí dessa ventilação, perfusão, só com o posicionamento do paciente. Então, para definir o tratamento, você vai ter vários tratamentos, essa imagenzinha aqui só para demonstrar que possui várias opções, e você vai ter que escolher a opção de acordo com a causa. Vamos pegar a atelectasia obstrutiva por acúmulo de secreção, uma das que mais acontece dentro da terapia intensiva, e o que o fisioterapeuta tem que atuar rapidamente com esses pacientes, para reverter e o pulmão voltar até a aeração. Então, você vai poder pegar um paciente assim em respiração espontânea, um paciente em ventilação mecânica. Você vai poder pegar tanto em respiração espontânea como em ventilação mecânica. Tanto o paciente lúcido como o paciente que está sedado. Tanto o paciente que está customizado quanto o paciente que está entubado. Todos esses pacientes podem apresentar essa atelectasia. Qual o objetivo da sua conduta por esse tipo de paciente? Restauração e manutenção da permeabilidade das vias aéreas, fornecimento adequado de pressão transpulmonar regional para superar a força de recuo. Então, observe, regional para superar a força de recuo. Então, se eu tenho uma área que está no pulmão direito, eu tenho que aumentar a pressão transpulmonar naquela região. Então, se eu modifico a posição, já aumenta a pressão transpulmonar naquela região por ficar mais dependente. Você vai ter uma maior negativação da pressão pleural. Você bota o pulmão para cima. Medidas profiláticas para prevenir a recorrência em pacientes que permanecem vulneráveis à recaída. Então, o paciente é um paciente no pós-operatório, teve uma atelectasia, assim, tem um risco de apresentar de novo a atelectasia. Foi uma atelectasia por hipoventilação, por dor. Ele está apresentando hipoventilação, zonas poucos aeradas no pulmão. Você vai ter que atuar com esse paciente para reverter esse componente dessa hipoventilação. Para melhorar a dor, vamos gerar estratégias preventivas de melhorar essa ventilação, fazer uma ventilação não invasiva, deixar o paciente sentado. Tudo isso vai ajudar a gerar essa terapia de expansão. E existe o jeito, eu sempre digo que existe o jeito certo e o jeito errado de você atuar com esses pacientes. É importante saber o jeito errado para você não cometer. Então, qual é o jeito errado? Tratar sem identificar a causa. Repito.
e falo muitas vezes, tratar sem identificar a causa. É um jeito errado. Você chegou com o paciente, o paciente está com atelectasia. Físio. O paciente está com atelectasia. Aí você vai lá, aumenta a PIP para 20, aspira o paciente, vê nada de secreção, baixa depois a PIP, a saturação melhorou um pouquinho, você abriu poucas áreas ali, está lesionando mais o pulmão do que tratando a causa. Lembra que a causa pode ser hipoventilação, a causa pode ser uma obstrução, a causa pode ser uma massa tumoral que está comprimindo, a causa da atelectasia pode ser um tubo seletivo. O paciente está com o tubo seletivo, você aumentou a PIP para 20. A PIP vai toda para o tubo do lado que está bom. O tubo não estava seletivo, não estava indo para um lado só. E você foi tentar tratar a consequência em vez de tratar a causa. Isso não pode acontecer. Lesivo para o paciente, pode gerar muitas complicações. Tem que identificar a causa e atuar na causa. Como é que você vai identificar a causa? Tendo um raciocínio clínico e evoluindo esse raciocínio clínico. Processo de tomar decisão. Os alunos do método fisioterapia intensiva, a gente discute muito isso. É um processo de tomar decisão que são ciclos evolutivos. Você pega os dados objetivos, correlaciona com a causa, define a terapia e reavalia. Isso é o tempo todo. Para você fazer isso, você tem que ter um conhecimento teórico, conhecimento prático. Então, você tem que saber o que é que diz a literatura científica, as bases das evidências científicas. Tem que ter um conhecimento prático do que fazer, como fazer. Não é ter a experiência, mas é saber como fazer, o que fazer. A experiência vai vir de forma gradativa. E a experiência certa, né? Muitas vezes o pessoal tem a experiência errada, então faz condutas ineficazes, que aí é outro erro. Então, quem não já viu acontecer isso? O paciente está com Antônio, o paciente estava com atelectasia lá no hospital, e aí o pessoal estava assim, ó, com o paciente. O paciente estava com atelectasia, aí botaram um respirador para o paciente fazer, porque ele estava em respiração espontânea, e ele, aí eleva só uma bolinha. Aí o pessoal faz isso aqui, né? Fecha um lado, fecha o outro lado, fecha tudinho assim, ó. Fecha tudo, deixa só a parte aberta, estão vendo aí fechado, a parte de entrada do ar aqui, do espigômetro de incentivo, e o paciente começa. Não, essas duas não vou subir. Subiu porque não consegui fechar direito. Eleva só uma bolinha e o paciente está com atelectasia. Aí o fisioterapeuta faz 10 vezes de 3 repetições, 3 vezes de 10 repetições com esse paciente e passa para outro paciente. É uma conduta ineficaz para esse caso. Pode ser passado para ser repetido várias vezes, 7, 8 vezes por dia, o paciente sozinho, você querendo dar um feedback para prevenir uma complicação, o paciente que está ali acamado, é outro pensamento, mesmo assim ainda falta mais estudos que respaldem isso. Mas fazer essas 3 vezes de 10 repetições não vai fazer diferença com esse paciente, é uma conduta ineficaz, é uma conduta que não faz diferença, não é efetiva. Na palavra certa não seria nem ineficaz, é inefetiva. Não tem efetividade de gerar uma expansão. Então, muitas vezes, ou não tratam a causa, ou geram condutas que não têm efeito, que não têm efetividade para gerar um tratamento. É querer matar um dragão que está atacando pisando em cima. Não, é uma barata que você pisa em cima. Então, se for algo simples, você vai passar uma conduta simples. Se for uma atelectasia, tá importante, que está tendo alteração da capacidade vital, que está gerando uma menor expansão pulmonar, que está tendo queda na troca gasosa, está piorando a saturação, você tem que ter uma conduta mais incisiva com esse paciente para reverter, não apenas gerar uma conduta que não tem efeito nenhum. Então, condutas inefetivas não têm efeito.